aceitar a luz. And messengers come from east and west and north and south and throw barricades, song service, testimonies, preaching across the path of the sinner, and he deliberately walks right through them. And then say that God is responsible or guilty. E mensageiros vêm de leste e oeste, norte e sul e levantam barricadas. Culto de cânticos, testemunhos, pregação do caminho do pecador, e ele deliberadamente caminha através delas, e então diz que Deus é responsável ou culpado. God is good and full of mercy, and he wouldn't want no one lost. But man wants to be lost because it's his desire. He refuses to walk in light. That's what makes him be lost. Deus é bom e cheio de misericórdia, e ele não gostaria de ninguém perdido. Mas o homem quer se perder porque é seu desejo. Ele se recusa a andar na luz. É isso que o faz se perder. All right. Now, John, he was against this intellectual preaching. He had no education. So therefore he could not have got cooperation. Muito bem. Agora, João, ele era contra esta pregação intelectual. Ele não tinha instrução, portanto, não poderia ter obtido cooperação. I suppose even in a city of this size, if Brother Graham would try to say, now, we'll have a revival here and we'll go all over the city. I seen when he had his revival that on the crossroads, a little sign said revival in Utica. Suponho que mesmo numa cidade desse tamanho, se o irmão Graham tentasse dizer, agora, nós vamos ter um reavivamento aqui e iremos por toda a cidade. Eu vi quando ele teve seu reavivamento que, nas encruzilhadas, uma pequena placa dizia reavivamento em Utica. It didn't say what church. It just said there's a revival going on. Come, everybody's welcome. Não dizia em que igreja, só dizia há um reavivamento acontecendo. Venham, todos são bem-vindos. I imagine if he went from preacher to preacher around over the country here, he'd have a hard time getting full cooperation. He wouldn't do it. Eu imagino que se ele fosse de pregador a pregador em torno de toda a região aqui, ele teria dificuldade para obter plena cooperação. Ele não conseguiria. If I come in here to hold a campaign with him, Brother Beeler and Brother Rutland, all of us together, got together to hold a campaign in Jeffersonville or New Albany or somewhere, we'd have to draw the crowds by our own preaching and by the Holy Spirit. Se eu vier aqui realizar uma campanha com ele, o irmão Beeler e o irmão Ruddle, e todos nós juntos nos reuníssemos para realizar uma campanha em Jeffersonville ou New Albany ou em algum lugar, nós teríamos de atrair as multidões por nossa própria pregação e pelo Espírito Santo. Nesta manhã estamos aqui, Jesus, com nossos corações inclinados diante do altar do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para sermos ajudados por Ti. Senhor que conhece a necessidade em cada coração, em cada vida que chegou aqui, que estão na internet. Senhor, socorra cada um de nós. Envia, Senhor, o Espírito do socorro para ajudar cada alma aflita, desesperada, alma angustiada que precisa do socorro de Deus. Senhor, nosso socorro está somente em Ti, não está em outro lugar fora de Ti.
Ajude a nós, Pai, nesta manhã, sermos ajudados por Ti. É preciso sermos ajudados por Ti. Com o perdão de nossos pecados te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Deus nos abençoe. Bom é estar aqui e ver cada um de vocês aqui. Amém. Aperte a mão do seu irmão, de sua irmã. Diga: irmão, Deus te abençoe por você ter vindo aqui. Deus te abençoe, irmã, irmão, por você ter vindo aqui. É bom te ver aqui. Deus te abençoe. O esforço de cada um não ficará sem a recompensa. Você nunca pense o contrário. Seu esforço de vir a Deus, você nunca ficará sem a recompensa de Deus. Nunca deixe o diabo te fazer pensar ao contrário. Nunca deixe, mesmo você que ainda não é batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a pensar assim a seu favor. Seu esforço, Deus está vendo, e Ele não deixará por menos. Ele te recompensará. Pense assim e Deus te abençoará. Amém? Você diz: minha força é pouca, mas você está fazendo algo, não é? Você está fazendo algo, e este algo que você está fazendo para Deus não ficará sem a recompensa. Faça algo para Deus. Você pode fazer um pouco? Faça um pouco. Se pode fazer mais, faça mais. Deus não exige aquilo que está além de nossas forças. E assim Ele vai nos dando mais e mais e mais, até chegarmos à perfeição. Às vezes existe aquela ideia errônea, porque o diabo é assim, quando ele não pode nos segurar no legalismo, que é cruel. Legalismo é cruel, preto no branco, tem que ser perfeito. Aí não deixa você admitir nenhum arranhão. Eu digo: José, que é o tipo da perfeição na Bíblia, teve arranhões, dizendo que Jacó não era pastor de ovelha, era pastor de gado. Mas nem por isso ele deixou de ser o tipo da perfeição, não é? E assim você tem que te perdoar a si mesmo de seus arranhões, porque é nós que nos condenamos muitas vezes e não nos perdoamos. Aí nós tiramos de nós todo o direito de sermos reconstituídos. Esse pensamento de perfeição 100% nesta dimensão humana, ele é ditadura, ele é legalismo. Enquanto estivermos, note isso na sua alma, na página branca de sua Bíblia, não para você ser um conivente de seus erros, de jeito nenhum, não faça isso não, que é perigoso a gente sair de um extremo e ir para o outro. Mas temos que permanecer no centro. Então anote-se aqui, acorde. Tem alguém dormindo já? Está cedo ainda, né, para dormir. Vamos anotar isso. Enquanto estivermos nesta dimensão humana, humano, eu sou humano, você é humana, nós vamos carregar isso no nosso encalce, a imperfeição. Não é que nós vamos concordar com ela, a imperfeição, não, de jeito nenhum. Só que nós também não podemos estar nos diminuindo a nossa alma por causa da imperfeição do nosso corpo, da nossa carne. Enquanto estivermos nessa carne, vestido com essa roupagem chamada carne humana, o Romanos 7 vai estar no nosso encalce. O Romanos 7, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Não tem jeito, você vai se enxergar diante da Bíblia, que é perfeita. A Bíblia é Deus, e ela é perfeita, Deus é perfeito. Você vai enxergar endividado com ela, com a Bíblia, com a palavra, com a mensagem. Você vai te enxergar endividado, não tem jeito. Eu duvido uma pessoa ficar de pé e dizer:
Eu não tenho dívida em nada com a palavra. Minha fé não tem, mas minha carne tem muita. Minha carne tem muita dívida com a palavra. O Romanos 7, irmãos, não vai sair do nosso encalce enquanto estivermos nessa dimensão humana. Enquanto estivermos nessa dimensão humana, carnal, física, você vai ter em sua vida coisas que você não gostaria de ter. Você vai ter que conviver com coisas que te entristecem. Você diria na sua alma: como eu gostaria, como a irmã Nelly Sander, né, lá na Mensagem Maior Batalha, o irmão Brana conta dela. Ela carregava aquelas marcas que ela tinha adquirido lá no mundo. Ela dizia: Billy, o irmão Brana era o pastor dela, dizia: Billy, como eu gostaria de ser livre dessas marcas. Ela era uma dançarina no mundo. Como eu gostaria de estar livre dessas marcas. O que eram as marcas que ela carregava na carne? Na carne. A alma dela foi lavada pelo sangue, mas a carne não. Você tem que admitir isso, não é conivência. Preste atenção no que eu estou falando, senão vamos cair no liberalismo e dizer: posso pecar agora. Se não, você faz isso que você vai parar no inferno. Eu estou mostrando o outro lado que é inevitável, não tem jeito de você livrar desses dois homens, do de fora e do de dentro. O de fora é imperfeito. O de dentro, que é o homem interior, a sua alma, ela é perfeita. Ela é a palavra, ela é Deus. Assim como você tem que crer que o de fora é imperfeito, você tem que crer também que o de dentro é perfeito. Nós ouvimos ontem no casamento do irmão João Júlio uma frase tremenda. O pastor disse: há um abismo, citando lá Lucas 16, 19. Há um abismo muito grande que separava Lázaro do mancebo de qualidade. Aí ele disse: há um abismo muito grande que separa o joio do trigo. Há um abismo. E feliz do homem que tem esse abismo. Feliz da igreja que tem esse abismo. Feliz da família que tem esse abismo que separa do mundo. Que separa do mundo. Tem que ter um abismo que separa o seu homem interior do seu homem exterior. O homem interior diz: eu creio. O homem exterior diz: eu duvido um pouco, fica em cima do muro. Então há esse abismo. Você tem que entender esses dois homens dentro de você. O de fora que é terreno, Paulo falou isto em 1 Coríntios capítulo 2. O de fora é terreno e o de dentro é espiritual. Você nunca vai conseguir fazer esse homem de fora ser espiritual. Por mais que você tente fazer, de repente ele te trai. Agora eu sou crente mesmo, de fora e de dentro. Brinca para você ver. Esse de fora você tem que trazê-lo na corda, como carrega um cachorrinho na corda. Senão ele te surpreende. Ele te surpreende. Então, feliz do crente que tem essa revelação. Sabe por quê? Porque andará em vigilância do homem de fora. Em vigilância do homem de fora. Se você obter essa revelação dos dois homens que está em você, o joio que é do lado de fora e o trigo que é do lado de dentro, você leia isto, o joio, o trigo. O irmão Brana fala isso, que não é invenção minha não. O irmão Brana fala isto, perguntas e respostas número 4, parágrafo 28, 29 por aí. O de fora é joio, o de dentro é trigo. Quem fala isso é o irmão Brana. Nós tivemos um irmão uma vez que saiu vociferando, falando mal de nós, por nós pregar isso. Olha, tudo que é pregado aqui é o que o profeta ensinou, gente. Que nós não inventamos nada não. Você não entende? Vem no escritório que eu te mostro onde está escrito, onde o irmão Brana diz, onde a Bíblia diz. Não sai vociferando, falando coisas pelos narizes, que você pode cair um juízo sobre você. Pode cair um juízo terrível sobre você, por sair difamando da pregação do evangelho aqui. Você pensa que não acontece nada?
Olha, gente, nunca ficou ileso pessoa que sai difamando da pregação verdadeira do Evangelho. Ele cai no juízo terrível, viu? Mas é isso, eu estou ensinando o centro da coisa para ajudar as pessoas a não estar se, como os profetas de Baal, estar se apunhalando e fisicamente falando e te matando. Feliz do homem e da mulher que tem essa doce, a doce não, é uma amarga revelação por um lado, mas por outro lado é doce. Sabe por que é doce? Porque te livra da escravidão da doutrina do legalismo. O legalismo é tão prejudicial quanto é o liberalismo. É tão prejudicial quanto é o liberalismo. O liberalismo, não é? Então você deve entender que este homem de fora, que é o não perfeito, você vai carregar ele até a sua sepultura ou até a vinda de Cristo na sua transformação. E aí cumpre-se 2 Coríntios 5, seremos vestidos de um novo homem, de um novo tabernáculo, que nunca mais nos decepcionará. E outra coisa eu quero dizer para a igreja, para vocês terem mais força para vencer as rasteiras que o diabo lhe dá. Porque senão, irmão, nós nos tornaremos vítimas. Coisa feia, coisa ruim, coisa ridícula é nós, seres humanos, nos tornarmos vítimas. Fulano é culpado das minhas desgraças, Beltrano é culpado de minhas desgraças. Não, é você. Tiago fala isso com muita exatidão, em Tiago capítulo 1, verso 13, 14, ele diz: nós pecamos quando somos engodados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, pelos nossos próprios desejos da carne. Somos engodados, seduzidos e levados à sedução dos nossos desejos da carne, que é mal. Aí nós caímos. E aí o que acontece? Aí vem o diabo, quando ele te empurra, ele quer te afundar cada vez mais. Aí vem a voz da razão da vítima, dizendo: eu sou vítima, o irmão é culpado, a irmã é culpada da minha queda. Não, Tiago não ensina assim, que a fulano é culpado da minha queda. Tiago ensina, capítulo 1, verso 12, 13, 14, por aí. Ele disse: caímos por ser engodados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: não nos induz à tentação. Ou seja, não nos induz à tentação. Ou seja, ele está dizendo: não nos deixa ser induzidos pela tentação. Ele está dizendo isso: não nos deixe ser induzido pela tentação. Ele orou: não nos induza à tentação. Não nos deixe ser induzido pela tentação. Pai Nosso, ele nos ensina a orar assim. Então é oração tremenda do Pai Nosso. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E aí vem: não nos deixe ser, como é que é? Não nos deixe, uma diz cair a tentação, noutra tradução diz: não nos deixe ser induzidos pela tentação. Não nos induz à tentação. Você pode ver que é um acraseado. É um acraseado que fala? Acraseado. Tentação. Não nos deixe ser levado por ela, dominado por ela, né? Então isto nos liberta do legalismo da verdade. Você sabia que a verdade, se nós não ter cuidado com ela, ela nos leva a um legalismo? Se não tiver cuidado, a verdade é como uma faca de 2 gumes, corta de um lado e corta do outro. Se você não tiver cuidado em manusear essa verdade, ela te mata, te corta dos 2 lados, e ela te mata, te destrói.
Sabe, você tem que saber que você está trabalhando enquanto você viver aqui nessa dimensão, vestido com essa roupa chamada elemento humano, carne humana. Você trabalha com 2 homens, com 2 mulheres. Ô irmão, isso aqui é frase de falar em língua estranha. Você nunca ouve isso nas denominações, na teologia. Teologia não ensina isso. Já ouviu isso, irmão Marcos? O senhor que viveu lá muitos anos, já ouviu isso? Esse ensinamento de 2 homens dentro de você? Lá você só ouve prosperidade, cura física, mas não ouve a cura da alma. Isso é ensino da alma. Ensino da alma. Enquanto você viver nesta dimensão, você trabalha com 2 homens, com 2 mulheres. Com o de dentro, que é Deus, é a palavra. Sua alma, após sua conversão, ela se torna Deus. Ela se torna a palavra. Por isso, cada vez que você erra, ela te corrige. Ela te dá aquela agulhada assim, que você sente a dor lá dentro, como Davi sentiu a dor quando ele cortou a orla do vestido de Saul. A Bíblia diz que ele sentiu, o seu coração doeu. O coração é onde é o portador da alma. A alma doeu. Você que peca e a alma não dói, você precisa ter uma alma segundo Deus. É porque sua alma não é ainda, não se tornou Deus. Mas quando sua alma é mudada, o novo nascimento é uma nova alma, é uma nova natureza. A alma é a natureza. Quando você nasce de novo, tem uma alma que é Deus. Cada vez que você peca, sua alma dói. Nós falamos aqui sexta-feira que existe o hino, Jair Pires cantava aquele hino: o pecado não dói, o pecado não dói. Essa é falta de revelação. Não dói a carne, mas dói a alma. O coração, a alma de Davi doeu, está escrito lá na Bíblia, quando ele pecou em cortar a veste de Saul. Então, essa alma que dói, quando você peca, é a alma nascida de novo. A alma que não é nascida de novo não dói. Por isso que a pessoa diz: você fala que isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo outro é pecado. Eu faço isso e nada me acusa. É porque você não tem uma alma nascida de novo. Se você tivesse, você teria um peso, lhe acusava. Quando você erra, sua alma doía. Nós chamamos de consciência, mas essa consciência é a alma. É a alma. Ela dói. Ela não te deixa em paz. Davi, quando pecou com a Betseba, você lê o Salmo 51, ele rolava na cama para lá, para cá, dizendo: torna a dar-me alegria da tua salvação. Senhor, traga de volta o gozo da minha salvação. Leia o Salmo 51 para você ver. Ele rolava, eu não sei quantos anos passou assim, porque não se purga um pecado de um dia para a noite. Nós queremos também que purgação do nosso erro seja como a toque de botão. Você toca o botão, acende a luz, toca o botão, apaga a luz. Nós queremos que Deus nos restaure assim, como a toque de botão. Não é assim não. Não é assim não. Assim como você levou um ano para namoriscar aquele erro e praticá-lo, que você também não cai do dia para a noite. Toda nossa queda levou talvez um ano. Você fica namoriscando aquilo, conversando, como a Eva lá com a serpente, não é? Ela não caiu com a serpente de um dia para a noite. Primeiro foi um oi, um trocar de olhar, uma conversinha. Isso talvez demorou anos. Assim como demorou anos para você adoecer, para você tomar o remédio para ser curado, demora anos também para restabelecer a saúde. Restabelecer a saúde. Então, precisa paciência. É preciso que tenha firmeza, determinação e resistência, porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistência contra o pecado, contra o diabo. Porém, é necessário que exista paciência com o seu homem de fora. Você tem que saber: não, esse aí é o meu maior inimigo, esse homem de fora que eu tenho. Aí você cita seu nome. É o meu maior problema. Meu problema não é o A, o B, o C. Meu problema é o eu de fora. Porque senão nós caímos uma vítima condenando os outros. Condenando os outros. Aí se o pastor der a oportunidade para um e não der para você, você fala: está marginalizando eu e elevando o outro. O outro é culpado da minha queda?
Não, gente, aqui é um hospital, o pastor cuida de todo mundo. Aqui é onde o médico, que é Jesus Cristo, não é o pastor, é Jesus. Ele aplica uma injeção para fortalecer o A, aplica uma injeção para fortalecer o B, aplica uma injeção para fortalecer o C. Aqui não tem ninguém curado. Todos nós aqui temos uma doença na carne, chamado concupiscência, desejo. E viemos aqui para receber na alma a injeção da palavra, para ter força para dominar essa doença que é o homem de fora. Esse homem de fora, nós, que é a nossa carne, é uma verdadeira doença. Epidemia que fala? Epidemia? Cadê o doutor Lourinho, o professor? Uma verdadeira epidemia, essa carne de fora. Quando não é um mal, é outro. Quando não é uma doença, é outra. Quando não é uma concupiscência, é outra. Quando não é um tipo de pecado, é outro. Você venceu aquele? Espere que vai vir outro. A concupiscência da carne vai te inspirar outro mal. Você venceu aquele outro? Espere que vai vir outro. Davi venceu o urso, veio o leão. Venceu o leão, veio o Golias. Venceu o Golias, ele descobriu no Salmo 55: sou eu mesmo, homem meu igual, é eu mesmo. Sabe? Sempre vamos ter essa epidemia em nós, nos molestando, chamado elemento humano, carne. E isso, você tem que ter essa consciência. Você nunca vai livrar disto enquanto você estiver nessa dimensão humana. Eu estou falando isso para você não te colocar num cantinho escuro e te apunhalando, dizendo: eu não presto, eu não valo nada, porque eu ainda tenho isso em mim, eu ainda tenho aquilo em mim. O apóstolo Paulo, o homem modelo, ele, nos últimos anos de sua vida, ele não teve vergonha de escrever sobre si mesmo Romanos 7. O Romanos 7, ele não teve vergonha não. E às vezes nós morremos de vergonha de expor nosso Romanos 7. Uma coisa que eu acho lindo no irmão Brana, nosso pastor da noiva, chama-se William Marion Brana, universal, não é? Ele não tinha vergonha de contar seus defeitos. Você acha que se fosse um pastor cheio de ego, de razão, advogando o homem de fora, ele teria coragem de contar: eu pequei, eu menti? Falando em rede de telefone, naquele tempo era telefone, rede de telefone, que aquilo é transmitido para vários estados e até fora, às vezes Estados Unidos, e ele sabia que isso seria traduzido em todos os idiomas pelo mundo todo. Ele sabia, ele falou isso em várias mensagens, disse: isso vai ao redor do mundo. E no entanto ele não teve um pingo de temor de dizer: eu menti. Ele não teve um pingo de vergonha de dizer: Meda me resistiu na cara, bateu a porta na minha cara. Não, ele contou suas fraquezas, fraquezas da família dele, para ajudar nós. Você já pensou se não tivesse 1 Coríntios 5 escrito na Bíblia? Como é que nós portaria quando o episódio de 1 Coríntios 5 acontecesse em nosso meio? Filho morando com a madrasta. Paulo disse: entrega para Satanás. Não é? As fraquezas de Davi, do Salmo 51, que caiu com Betseba. Se aquilo não ficasse registrado na história, na Bíblia, como é que nós saberíamos administrar quando isso acontecesse no meio da igreja? Que é humano, o humano está sujeito a acontecer essas coisas. Então essas coisas aconteceu, diz o irmão Brana, é para ajuda nossa. Nós devemos aprender a administrar isto. Como? Se não tivesse escrito na Bíblia, nós não saberíamos administrar. Nós pegávamos um porrete e saía batendo na cabeça, matando todo mundo que caísse nessas tentações. Porém a Bíblia nos ensina como administrar na queda naquele estilo, naquele ângulo, a queda daquele ângulo, daquele departamento, e para saber ajudar a igreja. E uma das grandes revelações que o irmão Brana nos ensinou, abriu o nosso entendimento, foi que eu acho, uma das grandes, foi esta:
nos ensinar a trabalhar com esses dois homens, o de fora e o de dentro. O de dentro, nada dele próprio, nos mostrando na Bíblia. Por exemplo, gente, eu não pensou em falar isso aqui não, eu quero ler a mensagem. Vocês não deixam eu ficar falando muito tempo não, senão eu não leio a mensagem. Cadê o irmão que vai cantar? Fica ali. Mas eu quero ler com vocês Coríntios 6. Uma das coisas que a Bíblia, o irmão Branda, tudo que ele falava, ele tinha cunho bíblico. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 6. Tinha cunho bíblico para nos ensinar como proceder em casos da linha A, da linha B, da linha C, para sabermos administrar aquilo. Por exemplo, abra sua Bíblia, a Bíblia em 1 Coríntios 6:10. Vocês aí na internet também, assista o culto com a Bíblia na mão, viu? É bom para você aprender. 1 Coríntios 6:10, ele diz: não erreis. Aí você pega essa palavra e legaliza ela, você se mata, você suicida. Sabia que a Bíblia levar o pé da letra só de um lado, porque ela tem dois lados, o lado da lei e o lado da graça. Legalismo vem da lei, legal. Você se mata. Pega esse verso 10, só a primeira frase, você se mata. Não erreis, ponto final. Pega isso ao pé da letra, você se mata. Porém, o versículo não acaba aí, o versículo prossegue. Esse não erreis é a voz da alma. Escuta-me, pega isso no coração. Existe a voz da alma e a voz da graça para curar a carne. Sabe? Por isso nós estamos no hospital. Enquanto estivermos aqui, gente, estamos no hospital. Nós nunca podemos nos exuberar, dizer: eu não preciso mais de hospital, não preciso mais de ir na igreja, porque eu sou perfeito. Quando você vê pessoa dizer isso, ela está mais suja do que as paredes do inferno, porque perdeu o senso do que é puro e do que é impuro. Irmão Brana disse: por mais pertinho que você chega diante do espelho, mais você vê suas rugas. Por que o homem não cuida muito em investir em si, em produtos Max Factor? Porque ele não olha no espelho, porque se olhasse fazia igual as mulheres, via passando creme para tirar as rugas, os pés de galinha. É feio, né, um homem fazer isso, mas se olhasse no espelho fazia. Estou ficando velho e tal. O espelho da Bíblia nos faz descobrir que somos imperfeitos do lado de fora. Aí então precisamos de ler a Bíblia. Ler a Bíblia, nós adquiriremos uma consciência sobre como trabalhar com esses dois homens. O homem de dentro, que é a alma, e o homem de fora, que é a carne. É um espinho que você tem na sua alma 24 horas por dia. E aí você não deve esquecer de Salmo 66, verso 18. Davi, carregando esse espinho que era a carne dele, ele chegou a dizer no Salmo 66, verso 18: se eu atentar para a iniquidade da minha carne, Deus não me ouvirá. Esta é a voz da alma dele. Ali ele diz coração, mas ali se refere o coração, se refere à carne. Você tem que entender em que ordem a Bíblia expressa tais palavras. Até isso você tem que saber manusear a Bíblia, senão você se suicida. Nós encontramos tantas pessoas suicidadas à margem do caminho por não saber manusear a Bíblia. Você tem que saber que ordem a Bíblia foi colocada tal versículo, em que ordem, em que sentido, em que colocação espiritual aquilo foi colocado. Bendito crente que sabe colocar a Bíblia, os versículos em sua ordem, para você não estar se matando. Não, você vai cair num quartinho escuro e dizer: estou perdido, estou perdido. Não é? Então ele disse: se eu atentar para a iniquidade da minha carne, Deus não me ouvirá. Iniquidade é saber fazer o certo e não fazer.
A alma não comporta assim. Quem comporta a iniquidade é a carne, não é? Por isso que ali, quando fala coração, se refere à carne. Que quem pratica iniquidade não é a alma, é a carne. Então aqui, Coríntios 6, verso 10, ele coloca esta primeira frase. E se você parar só nessa primeira frase, você morre. Você morre porque você nunca vai te ver diante da Bíblia perfeito 100%. Você vai te ver, se você é um cristão nascido de novo, a menos que você seja um hipócrita. A menos que você seja um hipócrita. Querer tampar o sol com a peneira e dizer que você está bem, quando na realidade você não está. Mas se você for um crente nascido de novo, você vai entender que você não é perfeito. Você não é uma pessoa que não erra. Você erra. Às vezes eu fico pensando, amados irmãos, que aqueles sacerdotes dos dias de Jesus teve muito mais postura espiritual de autocrítica do que os sacerdotes de hoje. Mesmo da mensagem entre aspas. Porque quando eles trouxeram aquela mulher prostituta, pecadora, para ser apedrejada de acordo com a lei, com o legalismo da lei, Jesus replicou para eles: quem não erra, ou seja, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles refletiram, criticaram a si mesmos, quer dizer, refletiu, e sentiram desautorizados em atirar a pedra nela. O problema hoje é que nós sentimos tão cheio de razão, e temos coragem de atirar pedra no A, no B, no C, quando os sacerdotes não tiveram, e sentiram que eles também erravam. Oh Deus, ajude nós a ter esse senso. Senhor, eu erro. Não me deixe puxar o gatilho contra o A, contra o B e contra o C. Meu gatilho deve ser puxado contra meus erros, minha carne, meus descuidos, não do outro, porque eu não posso matar o outro sendo que eu também estou cheio de defeito. Eu devo ensiná-los a verdade, porém criticar dos seus erros com a crítica maldosa, eu não posso fazer, que eu não tenho autoridade moral para isso. Foi o que os sacerdotes não fizeram com a Madalena. Eles sentiram desautorizados moralmente de jogar nela a primeira pedra, porque eles tiveram autocrítica de si mesmo, de saber que eles também erravam. Jesus diz: quem não erra, atira a primeira pedra. Se eles fossem como são hoje os sacerdotes, até da mensagem entre aspas, que se fosse da mensagem não faria isso, eles não teriam coragem de atirar a primeira pedra no irmão A, no irmão B, no irmão C, quando erra. Eles teriam autocrítica para dizer: eu também erro, eu também tenho defeito, eu não concordo com eles de jeito nenhum, porém eu não tenho jeito de evitá-los. Quanto mais eu luto, mais eu me encontro cheio de erros. O irmão Brando disse: eu cometo 10.000 pecados por dia. Agora, pelo amor de Deus, aqui não está advogando pecado, não. Não pega isso não, senão você vai fazer da graça uma desgraça. Eu estou ensinando você a trabalhar com esses dois homens. O de fora, que é imperfeito, e o de dentro, que é perfeito, que é a alma, que é Deus. Não é? Então estou dizendo aqui, se nós parássemos só nessa primeira frase do verso 10 de Coríntios 6, nós nos mataria, nos suicidaria. Não erreis. Você diz: misericórdia, eu estou perdido, eu erro. E a Bíblia está dizendo para não errar. Como é que eu fico? Estou desautorizado. Então não vou ser crente mais não, eu vou para o bar beber cachaça, porque não tem jeito. Eu luto, já lutei 20, 30 anos nessa mensagem, e não consigo me alinhar a esta frase de Paulo: não erreis, eu me vejo cheio de erro. Então estou perdendo meu tempo aqui, eu vou para o mundo. Isso é suicídio. Isso é suicídio espiritual. A Bíblia diz, Paulo mesmo disse, lá em Colossenses, ele diz: não vou parar
Em outras palavras, ele concluiu dizendo assim: eu não posso parar, prossigo para o alvo da soberana vocação que é Cristo. Em outras palavras, ele diz: não posso parar. Não são meus defeitos que eu tenho na carne, meus erros, que vai me induzir a parar. Não posso ouvir a voz da razão dizer que eu estou perdido porque eu erro. O lado de fora vai ser humano até você descer à sepultura, ou até Jesus vir. Porém o lado de dentro é Deus. Ouça a voz de Deus dentro da sua alma. A voz de Deus dentro da sua alma. Bendito o homem que ouve a voz de Deus na sua alma. Quando você erra, a voz diz: você errou, você errou, você errou. Aquele apito, né? A luzinha vermelha acende. A luzinha vermelha acende lá dentro de você. É a alma, a luz da alma. Você errou, você errou. Aí João 16:8 diz: o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, através dessa vozinha. Você errou, a luz vermelha acende. Você errou, e aquilo te leva num desespero, aquilo te leva num arrependimento, aquilo te constrange, aquilo te faz orar, te faz ir para o pé da cruz, até você sentir que Jesus veio e te lavou a consciência daquela mancha. Mas a voz da alma grita lá dentro. Você não pode amordaçá-la. Você tem que ouvi-la e dizer: realmente eu errei. Porém, Jesus, me lava de novo, me purifica de novo. Errei de novo, manchei de novo. Por isso nós temos o trono ensanguentado 24 horas a nosso favor, para que quando errarmos, recorrer a Ele e dizer: Jesus, errei de novo, misericórdia de mim, lava-me de novo. Ele é um oceano, você nunca pensa que vai secar o oceano. Você já viu, você vê manchete nos jornais do serviço de meteorologia, que o Velho Chico, Rio São Francisco, está secando. Rio Araguaia está secando. Esse dia eu vi os jacarés morrendo lá num braço do Rio Araguaia, no Rio Javaé. Secando, os jacarés morreu lá de sede. Jacarés inchados, morreu tudo lá no rio seco. Peixes mortos, porque o rio secou. Mas você nunca ouve manchete dizer que o mar secou. Jesus é este mar. Você pode usufruir dele, ele nunca seca. O trono da intercessão é um oceano. Você pode usá-lo e ele nunca vai secar. Pode pedir para ele te lavar, te lavar, te lavar, te lavar, te lavar, e ele não seca. A graça de Deus é um oceano. Glória a Jesus, amém? Então, volta aqui, 1 Coríntios 6, verso 10. Não erreis. Oh Deus, sabe por que ele escreveu isto? Para nós não ceder quando errarmos. Para nós dizer, quando erramos, nós dizer: está errado, errei, transgredi, errei, está errado. A Bíblia diz para não errar. Pecado nunca seria pecado até enquanto não existiu lei. Não adulterarás. Até existia essa palavra, não adulterarás, podia adulterar, que não era pecado. Não era pecado. Quando não há lei, não há transgressão. A pista que não tem lá 80 km por hora, você pode correr a 200, o guarda vem te multar, você diz: como é que o senhor pode me multar? Não tem placa aqui? Não tem placa? Não é? Assim não há pecado enquanto não há lei. Quando existe lei, aí é pecado se transgredi-la. Então, não erreis é uma placa. É uma placa dizendo: não faça o errado, que você está transgredindo. Você será multado. Você será multado por Deus. Então aí vem, depois dessa primeira frase, não erreis, aí vem, ele descreve os derivados da graça. Que lindo! Jesus nunca foi um ditador.
Ele é legal, ele tem a sua parte legal, legalista, que é legal, mas ele tem também sua parte da graça. Oh, irmãos, é lindo você estar num beco sem saída, de repente alguém bate na porta lá e diz: olha, eu paguei o preço, saia daí. Eu paguei o preço da sua prisão, ó. O delegado já recebeu lá o dinheiro. Agora você está liberto. O soldado chega lá com a chave, destranca o cadeado, te solta da cadeia, porque alguém pagou a fiança para você. Não é verdade? Você não sai todo exuberante, alegre, por alguém que tinha dinheiro, poder pagar a fiança, e você pode agora sair da cadeia. Você escuta o barulho da chave lá do soldado, que é o carcereiro, abriu o cadeado, e você diz: uai, esse barulho dessa chave é bonito, alegra a minha alma. Aí o carcereiro abre a sua cela e diz: ó, alguém pagou sua fiança, você está livre. Irmão, aquele dia no Calvário, o carcereiro veio com as chaves e destrancou o cadeado de nossa cela e nos soltou da cela da condenação e diz: você agora está livre. Você agora está livre. Vai e não peques mais. Oh, isso não te emociona? Isso deve nos emocionar. Isso deve nos emocionar. Não erreis. Aí prossegue. Você está com a Bíblia aberta, né? 1 Coríntios 6, verso 10. Aí ele descreve: nem os devassos. Isso aqui é sentença. Você não pode dizer que está errado, não. A Bíblia que diz, a boca de Deus, Paulo era a boca de Deus falando para nós. Nem os devassos. Aí você busca no dicionário o sentido etimológico dessas palavras. Cada palavra dessa tem um sentido cheio de sinônimos tremendo. Devasso vem da devassidão, não é? Nem os devassos, nem os idólatras. Idolatria é aquilo que você põe entre Deus e você. Eu estava dizendo para o irmão agora há pouco ali. Eu disse: é interessante, nós seres humanos somos tão cruéis que coamos mosquito e engolimos camelo. Coamos mosquito e engolimos camelo. Não é, irmão Manuel, camelo não, é camelo, aquele grandão dromedário, não é? Aí, quando você vê um irmão ou irmã caiu em adultério, você diz: está perdido, está condenado ao inferno. Mas não foi só mulher que o anjo do Senhor pediu para o profeta ter cuidado. Foi 3 coisas. Quais são? Vocês lembram? Ei, me fala alto. Vocês não tomaram café ou não? Ih, sai embrulhado. De novo, em uma só voz. 3 coisas. Mulher, fama e dinheiro. Pessoa envolvida com dinheiro, enredada com dinheiro, compra, vende, empresta, paga, empresta, não paga, e envolvida com dinheiro, escravo do dinheiro, tem 10, quer ter 20, e luta, e não é pecado ter 10 e querer ter 20, essa indução, essa índole de ter mais, foi Deus que deixou para cada um de nós, mas desde que seja administrada pela palavra, ter da forma correta, ter da forma cristã, não ter da forma ímpia, mentindo, fazendo negócio, traindo, como Jacó, dando jacozada num, jacozada no outro, para ter mais. Aí é pecado. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é estar vida tramóia na tramóia, como eles dizem, mentindo, enganando, suplantando um outro para ter mais dinheiro. Esse é o mal. Cuidado com mulher, mas não é só com mulher não. Aí Billy Graham chega: vocês... porque chegou numa igreja presbiteriana e lá eles tinham mandado o pastor embora porque encontrou ele embriagado com álcool, com vinho, com álcool. Billy Graham disse: escuta, tá bem, parabéns, vocês mandaram o pastor embora porque ele estava embriagado com álcool, mas venha cá, a Bíblia não parou só aí não. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho, Efésios, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Vocês mandou o pastor embora porque estava embriagado com vinho, tudo bem, parabéns. Mas vocês já mandou embora da igreja aqueles que não estavam cheios do Espírito Santo?
Nós somos cruéis, nós comemos mosquito e engolimos camelo. Fulano, porque pecado para a ordem social é só 3. É adultério físico, é matar e roubar. Esses são os pecados capitais. E eu te pergunto, o sentido etimológico do sinônimo de palavras para somente nisso, no físico. Por exemplo, adulterar é só um homem deitar com uma mulher que não é dele? Quando você fala uma inverdade, você está adulterando a verdade. Isso é tão pecado quanto o físico. Roubar, quando você rouba o tempo de Deus, você deveria estar ocupando aquele tempo nas coisas de Deus. Você está ocupando na televisão, nas coisas naturais, você é um ladrão. Matar, quando você fala da vida alheia, você está matando a influência daquela pessoa para os outros. Você é um assassino. Então nós levamos somente no legal, legalizamos as coisas, humanizamos as coisas. Pecado, esses 3 capitais. E foi Roma que inventou isso. Isso não tem fundo bíblico. Pecado capital é adulterar, roubar e matar. 3 pecados capitais. Santa Maria, livra-nos desses pecados. Tudo bem, são pecados, mas não é só esses não. Esses 3 só. Se você for no dicionário e buscar os sinônimos desses 3, como eu acabei de citar, você vai dizer que isso tem um leque tão grande. Isso abre um leque, cada um deles. Vai no dicionário para você ver. Busque, se não precisa de ser douto não. Qualquer um bobo velho, analfabeto, sabe buscar no dicionário essas palavras e saber o que significa cada palavra. O Espírito Santo, irmãos, foi enviado para nos centralizar. Você se torna uma pessoa cêntrica, cristocêntrico. Aí ele vem: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os... É isso que pega, adulto não é só físico, é adulto de palavra. Uma mentira é um adultério. Nem os efeminados, sodomita. Isso é a Bíblia. Nem os sodomita, não é? Sodomita e efeminados, são os irmãos gêmeos, né? Nem os ladrões, que roubam não só o material, roubo espiritual. Desculpa, meus técnicos têm que adivinhar quando eu vou tossir para tirar, né? Amém. Tem que ser profeta, né? Nem o sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos. Avarento nunca chega, quanto mais ganha, mais quer. A índole de possuir é de Deus, mas a desordenação da índole de possuir é maligna. Nem os bêbados, não vos embriagueis com vinho. Bêbados não é só com álcool. Você fica bêbado com a paixão. Um homem casado, embebedado com uma mulher casada, fica um bêbado. Você sabe, uma pessoa bêbada fica bobinho, só vê aquilo. Chega a cambalear, não vê outra coisa. O diabo põe um tapa no olho dele para ver só aquilo. Fica bêbado, ao ponto de você ver no jornal aí, todo dia estampado nos jornais, que um homem, quando é rejeitado pela mulher, ou vice-versa, que acontece dos dois lados, ele vai e mata ela, ou ela vai e mata ele, porque ficou bêbado por ela. Bêbado é paixão, amor não embebeda assim. Amor verdadeiro, amor é Deus. Deus é amor, 1 Coríntios 13. Amor não se embebeda, porém a paixão se embebeda. Então a Bíblia está dizendo: não seja bêbado, nem os bêbados entrarão no reino do céu. Está escrito ou não está aqui? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Bêbado de paixão por uma coisa errada, por uma moça do mundo, por um rapaz do mundo. Pastor, eu amo ele demais, eu vou casar com ele. Mas irmã, ele não é incrédulo, ele não é do mundo. Não, pastor, mas eu amo demais. Você está bêbada, irmã. Outro dia uma irmã casou com um rapaz aqui que não era nem crente, ele batizou por causa dela. Eu aqui no escritório vendo ela aí, ajoelhava, punha a mão para cima e punha a cara no chão e dizia: eu amo ele demais. Eu sabia que aquilo era bebedice da paixão. Eu disse: irmã, não faça. Disse muitas vezes, ela acabou fazendo. Logo ele mostrou quem ele era, arrumou outra, e ela quase morreu do coração. Eu disse: está vendo? Não falei para o senhor que não podia fazer isso? A senhora estava bêbada.
O Espírito Santo nos dá discernimento, dá até do nosso sentido, quando é amor de verdade e quando é bebedice, é paixão. Porque as coisas têm que caminhar nos trilhos. Para mim deixar uma paixão ou amor desenvolver em meu coração, eu tenho que saber que raiz, que linha vem aquela pessoa. Se é linha de Abel ou se é linha de Caim. Quando eu vejo que é linha caimita, eu tenho que vomitar aquela bebedice, aquele álcool chamado paixão, fora de mim. Quando eu vejo que vem por uma linha incorreta, eu sou um homem casado, é uma mulher casada, está errado, então eu tenho que vomitar aquilo. Isso é bebedice que a Bíblia condena. Você está entendendo? O sinônimo das palavras vai longe. É administrar a palavra para o nosso bem. Glória a Deus. Cadê as línguas estranhas, irmão Marcos? Lá na denominação o senhor falava em língua. Por que o senhor não fala aqui? Rica da lambaia, não é? Amém. Sabe por quê? Porque aqui o imperfeito sai. Paulo disse em Coríntios 13. Paulo disse em Coríntios 13: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Emoções humanas vai ficando nos seus devidos lugares, e a fé perfeita vai sendo centralizada, sem comportamentos anormais. Isso é Coríntios 13. Bêbado. Bêbado, você aprendeu hoje que é bebedice. Não é só álcool. Você embebeda pela maconha, né, irmã Lia? Você não é maconheira não, né? Não, né? Ela não entendeu. Ela não entendeu. Às vezes eu brinco com ela só para deixar ela brava, porque ela é uma preciosa alma, é uma alma revelada. Os moços aqui não querem casar com ela, né? Só o irmão Beto que quer. Os moços aqui não querem. Mas eu quero ver do outro lado de lá. É que lá não vai ter concupiscência da carne, mas vai ser uma linda Lia, que os moços vai disputar por ela. É que lá não vai ter isso, né? Lá não vai ter isso. Mas do lado de lá, se tivesse isto, os moços disputariam por causa dessa. É uma linda, linda, curada, sarada, sem nenhuma lesão física. Eu quero ver o do lado de lá. Consola com isso, irmã Lia. Eles não me gostam aqui, mas de lá eles vão cair por causa de mim. Não vai acontecer, porque lá não tem concupiscência. Mas se tivesse, cairia, não é? Glória a Jesus. Nem os bêbados, nem os maldizentes. Aí nós ficamos falando que pecado é roubar, matar e prostituir. Maldizente, falar da vida alheia é maldizentes. Por isso nós temos uma placa aí fora: nós não falamos da vida alheia. Quando mais você ora, fala mais com Deus, você fala menos com os homens. Porque a Bíblia fala de adulto, de ladrão, mas fala também de maldizentes. Maldizente. Irmã, outro dia uma irmã chorando, ligou para mim: pastor, uma irmã chegou, me põe no canto da parede falando da minha filha que é sapatão. Falei: irmã, às vezes ela é uma botina grande, coisa assim. Não, ela falou com maldade. Eu falei: irmã, manda ela cuidar da vida dela. Manda ela cuidar dos filhos dela, dos netos dela. Porque se não está acontecendo, vai acontecer. Porque tudo que você planta, você colhe. Pare de ficar falando da família dos outros. Você está plantando uma semente que pode cair na sua. Se não é na sua, vai cair nos seus netos depois. Leia o livro de Reis. Quando praga não caía sobre aquele rei, Deus dizia: não no seu tempo, mas virá no filho de seus filhos, ou nos seus descendentes. Você tem que pôr a mão na cabeça e pedir misericórdia. Quando você vê alguém falhando, você dizer: tem misericórdia dele e de mim também, da minha família também. Isso é feio, isso é ser maldizente. E a Bíblia está dizendo que maldizente não entra no reino do céu. Viu lá, a irmãzinha, irmão Moisés. Você viu lá o filho do irmão Tiburtino? Está drogado, é traficante de droga.
Quer dizer, você está imune disto? Às vezes você está, porque Deus é bom, te a misericórdia cobre, mas seus filhos, seus netos. Estava pensando, se Jesus demorar 20 anos para voltar para buscar sua igreja, Jesus falou isso em outras palavras, ele disse, como é que ele falou? Se os dias não forem abreviados, nenhuma carne se salva. E eu estava pensando nisso ontem, no casamento dos irmãos, está dizendo, meu Deus, o que será dos filhos desses casais que estão casando agora? Tem que enfrentar uma era tão má. Todas as vezes que eu apresento uma criança aqui no púlpito, de um lado eu me alegro com a família por receber aquele presente, do outro lado eu me entristeço por ela, pela criança, ao saber que ela terá que enfrentar esse mundo tão mal. E se ela não estiver cheia de Deus, ela será derrotada. Irmão Brana chorava, dizia, que será de José, que será de Sara, dos filhos dele, não é? Então, é isso, você não tem autoridade para falar mal da família de ninguém. Falando da filha da irmã, porque virou sapatão, e a sua netinha não pode ser um sapatão na manhã, não? Aliás, você já não viu algum traço de sapatão nela ainda não? Ou você é uma ceguinha? Uma ceguinha. Porque isso é psicológico. A mãe deve estar acompanhando em espírito de oração a criação dos filhos, da filha. Você vai ver traço de homossexualismo nele, de sapatão nela, e através do bom espírito, do ensinamento, você pode livrá-la de desenvolver tal coisa. Mas nós ficamos meio cara de mamão, vê aquilo e fazendo de conta que não estamos vendo nada. E aí quando acontece, aquele espírito mau eclode nele ou nela, nós vamos chorar, pedir, ora por mim pastor, ora por mim irmã, ora por ti. É igual a mulher que viu o filho pegando coisa alheia, não corrigiu, depois teve que assistir ele ser metralhado lá nos Estados Unidos, que lá tem pena de morte. Aí ele pediu o comandante, antes de vocês me metralhar deixa eu falar com a minha mãe um pouquinho. Ele disse, pois não, trouxe ela, ele deu uma mordida que arrancou um pedaço da cara dela. Aí a corte disse, por que na hora da sua morte você faz esse crime de matricida, querer matar a mãe? Ele disse, sabe por que eu estou aqui hoje para sofrer essa pena de morte? A culpada disse a minha mãe, se quando eu era criança, ela me acompanhasse meu desenvolvimento, mas ela quer trabalhar, ela deixa com a babá não é filho dela, ela não vai cuidar. Vovó, eu deixo com a vovó não te deu a luz, vovó vai paparicar, não vai te corrigir. O pai cria, a avó estraga, o vô estraga. Até porque se bater a mãe apela, o pai apela. Então o vovô tem que ficar na dele, né? Ficar na dela. Não pode bater, senão vai ter inimizade com o filho, com a nora. Aí tem que ficar na dele, na dela. Né? Você quer deixar com a vovó? Vai estragar ele. Deixar com a babá? Vai estragar ela, a filha. Quando os pais cheios do Espírito Santo deveria acompanhar o desenvolvimento da criança quando captasse, porque para captar tem que estar cheio do Espírito Santo, algum comportamento anormal nele de homossexualismo, que homossexualismo já falamos aqui, que não é genética, é espiritual, espírito cruzado com o sodomismo. Ninguém nasce com essa genética, não, Deus criou o homem, a mulher da costela do homem. Não é genético isso não, procura a Bíblia, Gênesis capítulo 2. Foi ele, não ele era meio termo. Não, isso é cruzamento de espírito mau. Se ela, o pai, a mãe, acompanhasse mais de perto em espírito, Deus não deixa nada encoberto aos filhos. É Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas são do homem, as reveladas de Deus. Deus revela, mostra, e aí você descobre os pequenos sintomas e começa a trabalhar com aquele menino ou com aquela menina, para injetar nele espírito masculino e nela espírito feminino. Você sabe por que essa praga tem desenvolvido tanto agora em nosso meio, no nosso Brasil, no mundo? É por falta de espiritualidade de nós, os pais, e acompanhá-los mais de perto, juntos. Como é que é aquele irmão? Vocês lembram? O filho dele chegou na casa dele
e falando igual o professor, meio atravessado. Como é que falava? Era uma frase. É uma frase meio atravessada. Vocês riam dele aqui. Aí o irmão, sério, dizia: meu filho, Negão é que sabe. Como é que ele fala? Negão. Negão, essas coisas ele filma tudo. Ele filmou hoje o irmão Ceilândia, não filmou? Você filmou o irmão Ceilândia hoje? Esses dias filmou o irmão Recife, agora filmou o irmão Ceilândia. Ceilândia, irmã Ceilândia, né? A irmã Ceilândia. O irmão Ardo também é outro, sim, só presta a alma, mas a carne critica dos outros. Critica. Cadê a irmã Ceilândia? Escondeu, parece que estava ali. Escondeu. Escondeu. Mas é isso. O que eu estava falando? Vocês têm que me ajudar. O menino chegou em casa falando uma frase assim meio atravessada, meia mulherenga, de mulherzinha. O pai, sério, sistemático: meu filho, para com isso, onde você aprendeu isso? Aí ele foi acompanhar o filho, descobriu que era o professor dele lá da escola, estava falando daquele jeito. O professor dele era meio assim. O que ele fez? Tirou o menino daquela escola e colocou noutra, para o filho não desenvolver aquela célula atravessada. Isso é sabedoria do pai. Isso depende do acompanhamento dos pais, porque depois que eclode essa praga, aí para você corrigir não tem jeito mais, porque a lei hoje, a mídia diz que isso é normal, direito de expressão de amor. Expressão de amor, pode o homem desejar viver com o animal, pode casar e registrar até no cartório aquele casamento. A mulher registrar cartório de casamento com um cachorro, com um animal, com outra mulher, é expressão livre de amor. Porém, me mostre na Bíblia onde você tem apoio para isso. E nós, os pais, cara de mamão, estamos deixando a coisa eclodir em nossos filhos, sem acompanhamento espiritual. Veja, o ministério de pai não é só ser um reprodutor, e da mãe não é só ser uma incubadora, é acompanhar espiritualmente. Isso é tremendo, gente. Eu falei ontem lá que eu não acostumo com casamento. Quando eu vejo um casal entrando no corredor, eu penso em tudo isso. Eu falo: que grande ministério, que grande carga, que grande missão eles estão tomando em ser pai, em ser mãe, em construir uma família. Isso não é coisa de brincadeira. Mas infelizmente nós estamos aí boca aberta e deixando o mosquito entrar, e dizemos que somos cristãos revelados da mensagem do irmão Branham, descansando na letra. Você tem que descansar no espírito, não na letra. A letra mata, é o espírito que edifica. Você está atualizado com a letra da mensagem? Eu te pergunto, você está atualizado com o espírito da mensagem? Com a letra é fácil. Pergunto se você está atualizado com o espírito, com a doutrina, com a centralidade da coisa. Deus, ajude nós a acordarmos. Tira de nós a sonolência de pai, de mãe, de crentes. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é ponto final. Isso é legal. Isso é a lei, é legal. Não erreis, porque esse tipo de qualidade não entra no reino do céu. Tudo bem. Aí vem o verso 11. Oh Deus, que seria de nós se não tivesse o verso 11 de Coríntios 6? Nós estávamos engavetados na frase impossibilitados. Que quando você não tem um mal, você tem outro desse. Às vezes não eclodiu ainda, mas você vê isso em você, em forma de embrião. Ninguém tem coragem, se você for sincero, de levantar seu dedinho aqui e dizer que uma dessas qualidades não está em você em forma de embrião. Às vezes não eclodiu por causa das suas orações, seus jejuns, está lá, em forma embrionária. Se você descuidar, eclode, mas você está sendo espiritual, aquilo fica em embrião, fechado. Mas que você tem. Uma dessas coisas te persegue, te atormenta. Nenhum de nós temos autoridade moral para dizer que um desses embriões não nos atormenta.
Às vezes você não mostra, não conta, não deixa ninguém ficar sabendo, mas você sabe que você tem aquele embrião lá dentro de você. Você sabe, ninguém mais te conhece melhor do que você. Ninguém mais te conhece melhor do que você. Eles chamam, quando o menino está em forma de embrião no ventre da mãe, eles chamam ele tem 23 cromossomos, 23. Cada cromossomo que forma nosso organismo humano tem algo para se desenvolver. Às vezes você nasce com uma tendência no cromossomo de se desenvolver aquela síndrome de Down. Síndrome de Down. Eu falo isso porque eu tive um estudo dentro disso, que eu tenho uma cunhadinha minha que tem a síndrome de Down. E aí um médico profundo na matéria, especialista, nos ensinou isto já quando ela era menininha ainda, uns 35 anos atrás. Eu nunca esqueci dessa matéria que ele ensinou a nós. Ele diz, está vindo aí um estudo, está na Inglaterra, não sei se já chegou aqui no Brasil, faz 35 anos. Chegou, irmã Lia? A irmã Lia falou que chegou, deve ter chegado. Uma cirurgia ainda no feto, para corrigir aquele cromossomo que tem aquela índole para desenvolver a síndrome de Down. Eu não sei se já chegou aqui no Brasil, a irmã Lia falou que chegou, ela sabe, né? Mas cirurgia para ainda no ventre corrigir aquela tendência para aquela síndrome de Down. É um dos 23 cromossomos que está com esse problema. Aí eu lembrei na hora, porque tudo que você ouve no estado físico, você joga para o espiritual. Na hora eu joguei para o espiritual e disse, a síndrome do pecado. Senhor, tem cirurgia para isso? Tem! A palavra de Deus, o batismo do Espírito Santo, Ele faz a cirurgia dentro de nós e elimina esta síndrome. O batismo do Espírito Santo é o nosso cirurgião. Você sabe que você tem a tendência nesse cromossomo, que é um de seus sentidos, para algo ruim. Acabamos de ler uma dessas tendências, poderíamos chamar isso de cromossomos. Um desses cromossomos, não é? Que lemos, devasso, idólatra, adultério, efeminado, sodomita, vamos chamar isso de cromossomo. Você sabe que você tem essa tendência em um desses cromossomos. E existe a cirurgia. Essa chegou aqui no Brasil sim, viu, irmã Lia? A cirurgia física eu acho que não chegou ainda não, a irmã leu errado o seu jornal. Mas a cirurgia espiritual já chegou. O William Marion Branham enviou a receita para esta cirurgia. Ser cheio do Espírito Santo é a receita da Bíblia para nos tirar estas síndromes, síndrome do pecado de nossas vidas. Esta chegou, viu? Esta cirurgia chegou. Está aqui no Brasil, está aqui em nossas mãos. Aqui está o bisturi. Aqui está o bisturi que o doutor Jesus usa para eliminar esta síndrome de nós. O bisturi é a mensagem. Ele é menino de vocês. Você deixa ele fazer a cirurgia em você? Deixa. Irmão Zé Firino, o Arlindo morreu querendo fazer um tratamento nele, mas ele não deixou. Isso é custoso que só. Aí, mas era o tratamento físico, né? Mas, o que é? Mas Jesus, Ele quer fazer um tratamento em nós. Nós deixamos, né, irmão Zé? O de Jesus o senhor deixa, não deixa? Deixa. Amém. Irmão Zé Firino é um precioso companheiro. Nós fomos um dia num culto lá na Assembleia de Deus. Muita gente que foi com nós. O pastor de lá chamou nós para ir pregar lá. Só que chegou lá, o pastor foi revelado. Chamou o homem mais preparado. Era o varão, irmão Zé Firino. Chegou lá e pregou uma mensagem profunda. Maravilha.
Amém. Mas vamos terminar aqui? Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Mas aí vem o verso 11, que é a chave que destranca o cárcere. Dentro do verso 10, todos nós estamos trancados no cárcere. O verso 10 nos aprisiona, diz: você não tem isso, mas você tem isso. Pelo menos em forma de embrião, você tem, você sabe. O diabo te acusa, porque o diabo te conhece também. Faz 6.000 anos que ele estuda nossa anatomia. O diabo faz 6.000 anos que ele está na terra, estudando a anatomia do homem, para saber onde ele pode colocar o murro dele. Irmão Branham chega a dizer: o diabo às vezes tem direito de te dar um murro na carne, mas não na alma. O murro na carne é isso, desenvolver uma síndrome de algo ruim, para aquilo ser um espinho na sua carne. Em 2 Coríntios 12, Paulo disse: eu tenho um espinho na minha carne. Cada um de nós tem um espinho. Você tem que descobrir qual é o seu espinho. Feliz do homem que sente que tem um espinho na carne dele. Ele não se sente autorizado para falar do espinho da carne de ninguém. Você vai igual o irmão Branham disse: eu mesmo tenho meus espinhos, meus embaraços. Pergunta e resposta número 3. Graças a Deus que chega o verso 11 para destrancar a porta do verso 10. O que ele fala no verso 11? É o que alguns têm sido. Vocês têm sido isto, um de um jeito, outro de outro, mas tem sido. Mas, o mais é uma coisa que emenda, é uma emenda. Mas haveis sido lavado. A palavra te lava. Essa é a chave da porta. Sentiu destrancando? Treque, mexeu na fechadura. Essa foi a primeira rodada, porque às vezes tem chave, tem de rodar umas 2, 3 vezes, né? Foi a primeira rodada. Mas tem sido lavados, mas haveis sido santificados, separados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Sabe, o resumo deste versículo 11, ele não diz aqui que você está livre daquele embrião. Não. Através da lavagem, da santificação e do Espírito do Senhor. Ele não diz isso, que você está livre, aquele embrião morreu. Não. Ele está dizendo, em outras palavras, que através desses processos, lavado, santificado, justificado pelo Espírito do nosso Deus, você põe cadeado nesses embriões. Eles não vão eclodir. Está aí. Essa carne está aqui, ela vai te acompanhar até a sepultura. Ou até você fechar o olho e dizer: morreu. Ela te acompanha até ali. Dali para lá você sai dela e entra no novo corpo. Mas este embrião vai te acompanhar até lá, porém encadeado, trancado, fechado. Ele não eclodirá. Mas que ele está lá, ele está lavado, santificado, justificado pelo Espírito. Mas o embrião na carne está lá. Por esse processo da lavagem, da santificação, ele faz esse embrião ficar parado lá. Esse é o trabalho do pai, da mãe, do pastor, ajudar a igreja. Chega um irmão que tem problema do homossexualismo no escritório. O pastor vai fulminar ele, dizendo: irmão, está escrito aqui, os sodomitas não entram no reino do céu. O pastor está parado só no verso 10. O pastor tem que descer para o verso 11. Dizer: irmão, está aqui, ó, você tem esse embrião. Mas o mesmo Paulo que diz que esse embrião, se eclodir, não te leva para o céu, ele diz que quando você é lavado, santificado, restaurado, ele diz: você faz esse embrião nunca eclodir, você domina isso e vai para o céu. Você põe tranca nisso, põe freio nisso. E aí você emenda isso com Salmo 66, verso 18. Se eu ouvir a iniquidade
em outras palavras, de meus embriões, Deus não me ouvirá. Você fica ouvindo essa iniquidade, desses instintos maus que está lá na sua carne, Deus não te ouve. Você tem que pôr cadeado, dizer, esse mal está em mim. Jeremias 17 diz, maldito o homem que confia no homem. Está falando, você confiar em você mesmo, na sua carne, é maldito. Você tem que confiar em Deus, que está lá na sua alma, sabe? E aí então, você carrega no seu corpo as marcas, que é este homem de fora, mas dentro de você, aí você sai do Romanos 7, aí você salta para o Romanos 8. O que está dizendo no Romanos 8:35? Nenhuma condenação há para aquele que está, junção, é uma junção, em Cristo. O embrião está lá, mas você não faz a vontade do embrião, você faz a vontade de Cristo. Então você não tem que aceitar condenação contra você, porque você não está na carne, você está em Cristo. Você está administrando os dois homens, o de fora e o de dentro. Qual é a voz que vai te dirigir? A do de fora? Salmo 66:18. Se ouviu de fora, Deus não te ouve. Você vai ouvir a voz do homem de dentro, a voz da alma, a voz de Deus. Você sai do Romanos 7, entra no Romanos 8 e diz, agora eu não posso aceitar condenação contra mim. Está lá, o embrião está em mim, mas eu não faço a vontade dele. Eu pus freio nele, eu amortizei ele, eu não vou dar água para ele eclodir. Desejo está lá, mas eu não vou dar água para esse desejo. Eu não vou ser um bêbado desse desejo, não vou me embriagar com os meus desejos. Embriagar, os bêbados não entram no reino do céu. Eu não vou embebedar, embriagar com o pecado. Vocês estão entendendo, irmãos? Me perdoe, eu não programei nada disso para falar. Nós temos até pergunta aqui para responder, mas uma coisa chama a outra, né? O irmão Marco fica dando glória a Deus, fica estumando frites, né? Estumo frites. Mas como não dá glória a Deus com umas coisas tão boas como esta? Como não alegrar vendo alguém com a chave para abrir nossa cela? Como não transbordar em língua estranha ao ver alguém que veio nos soltar da prisão? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Isso te ajuda? Isso te ajuda, não ajuda? Olha, à noite nós lemos essa mensagem, né? Porque senão nós fica patinando. À noite, no culto da noite, nós vamos ler ela. Lê assim, se Deus quiser. Se não quiser, Ele dá outra coisa, né? Às vezes, vocês não ficam presos no que eu falo, fica preso naquilo que eu quero dizer. O que eu falo é a lei, é legal, mas Deus está acima da lei, às vezes Ele muda, né? Mas é isto. Eu vou parar por aqui sobre Coríntios 6, senão nós vamos o tempo todo. Falta ainda 10 minutos. Vamos agora para a perguntinha que chegou aqui pela internet. Pastor, a pergunta. Bom dia, pastor. Gostaria de saber se salvação se perde. Como saber? Salvação se perde. Uma vez salvo, você nunca perde, ou perde. Você tem que saber que Deus não é como o homem. Deus não é homem, diz a Bíblia, para que mintas, para que se engane. Quem engana é eu, é você. Eu enganei com aquela pessoa, ela me traiu, que nós somos limitados. Porém Deus é ilimitado, é onisciente. Ele conhece o fim. Quando Jacó e Esaú estavam no ventre da mãe, Deus já conhecia a trilha de cada um deles. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Ele sabia a trilha
que Jacó iria fazer no decorrer da vida quando ele nascesse, e a trilha que Esaú ia desenvolver no decorrer da vida quando ele nascesse. Deus é onisciente, conhece nosso fim desde o princípio. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, que Deus nos predestinou. Pré é antes, destinou é depois, destino. Ele nos viu, previu, aí viu o nosso destino, por isso nos destinou para ser filho de Deus. Então Deus não ia te salvar para te perder amanhã, te salvar hoje para te perder amanhã. O profeta ensina isso, dentro disso ele ensina o seguinte: cada pecado que você comete em ouvir um desses embriões ruins que você tem, em deixar ele eclodir, você purgará por aquilo. Eu deixei eclodir o embrião da prostituição, que acabamos de ler em Coríntios 6, verso 10. Você vai purgar por aquilo, você vai ter que confessar. Se você não confessa uma traição no seu casamento, você prostituiu com um homem, você vai para o inferno, irmão. Qual dos dois? É sofrer a purgação de confessar aquilo ao seu marido, ou depois ser rejeitado por Deus, se perder e ir para o inferno? Aí você diz: pastor, mas o senhor não está acabando de falar que Deus não perde, agora você está falando que Deus perde? Não. Se perdeu, se foi para o inferno, é porque estava elegida, ela se elegeu. Não é que Deus elege, Deus sabia qual seria nossa eleição, ou seja, nossa escolha, nossa opção. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabia que você não teria fé para confessar aquilo que você ia errar, então por isso que você já foi elegido para o inferno desde antes da fundação do mundo. Mas ele sabia que Jacó, mesmo errado, ia consertar aquele erro dele, iria lutar pelo conserto, pela primogenitura, e Deus sabia, por isso que ele disse: amei a Jacó. Porque o senhor amou? Jacó é um trapaceiro, muito pior do que Esaú. Esaú cuidava do pai dele, era um filhinho do papai. Mas Jacó não cuidava, era um desleixado, vivia dando trapaço no outro. Mas Deus disse: eu vi o fim da estrada. O importante não é o começo da estrada, o importante é o fim da estrada. Eu vi no fim da estrada de Jacó a posição que ele tomou lá no vale de Jaboque. Deus viu o vale de Jaboque de cada um de nós. Isso fala de predestino, ele conhecia nosso destino. Então é isso, irmã. Deus não perde, não. Mas o irmão fulano está usando a mensagem, depois vai para o mundo e se torna um perdido. Se perdeu, porque não é porque está lá no mundo, você pode dizer que está perdido. O filho pródigo, quem viu o filho pródigo lá no mundo, com as mulheres, no vandalismo, podia dizer: está perdido. O filho de José, sei lá se o pai dele chamava José, né? O filho de José está perdido. O José orou tanto por ele, a dona Maria orou tanto por ele, agora ele tem nas drogas, perdido. Ficaram com um cara grande quando viu o filho pródigo voltando para casa, recebendo o apoio do pai, se tornando filho 2 vezes. Quem viu aquilo ficou com um cara grande, quem viu e condenou. Então não é porque está lá no mundo que pode dizer que está perdido. O fim da história é melhor do que o começo. Agora eu volto a dizer, eu não estou falando isso para apoiar pecado dos jovens, não, viu? O filho pródigo pecou, saiu, eu também vou. Vai para você ver. Para ele teve retorno. Você sabe se para você vai ter retorno? Você vai ter aquele senso de arrependimento como ele teve? Deus sabe, Deus conhece. Às vezes você está incluso naquele: amei a Jacó, aborreci o João. Por que aborreceu? Porque o João foi e não tinha senso de arrependimento. Então não é que ele perdeu, já nasceu perdido. Já nasceu com o predestino perdido. E Deus conhece o destino. Disse: ele está perdido mesmo no ventre da mãe. Esaú está perdido, porque Deus conhecia o destino de Esaú e o destino de Jacó, o fim da história de Esaú e o fim da história de Jacó. Vocês estão entendendo, gente? Isso é tremendo. Deus com aquilo disse: salvei Jacó e não salvei Esaú. Por que salvei? O senhor é mau? Não, é porque eu sabia do destino, da escolha que cada um deles ia ter. Eu sabia do encontro que eu ia ter com Jacó lá no vale de Jaboque.
o arrependimento, as lágrimas dele. O ladrão da direita ia ter no último dia da sua vida lá no Calvário. Eu sabia que o fim da história é melhor do que o começo. Então nós não podemos julgar destino eterno de ninguém. Pode ser o homem mais santo da igreja, como Esaú era. Pela lógica, todo mundo dizia que Esaú é 1000 vezes mais santo que Jacó. Mas no final da história ele desarmou, ele vendeu a primogenitura. E Jacó amou-a. Fim da história, a pessoa vende a mensagem, como Judas fez. Você não vê defeito em Judas. Alguém já viu defeito em Judas? Jesus corrigindo Judas, como corrigia Pedro? Chamou Pedro até de Satanás, para trás de mim, Satanás. Você não vê nunca Jesus falando isso para Judas. Era um santo. Mas veja o destino de Judas e o destino de Pedro. O fim da história é melhor do que o começo. Aleluia. Maquim, fala língua estranha, Maquim. Maquim não fala, mas a alma está falando, né, irmão Maquim? A alma dele está falando em língua estranha. Língua estranha é falar a mensagem. Falar que Deus é um é língua estranha para a mente carnal. Falar que o batismo é em nome do Senhor Jesus é língua estranha. Santa Ceia com pães asmos é língua estranha para a mente denominacional. Eles não entendem. Então, irmã, salvação ninguém perde. Assim como nem Deus dava conta de fazer Esaú virar Jacó e Jacó virar Esaú, você não dá conta de fazer seu filho virar um salvo ou virar um imundo para sempre. Você pode atiçar, o pai pode ensinar ele a ser um maldoso, mas no amanhã que Deus ter aquele encontro com ele no Vale de Jaboque, as coisas vão voltar para o eixo. Tudo que você pode fazer é orar por ele, orar por ela, mas tratar com ele, ele tem que ter seu Vale de Jaboque. Eu tive essa experiência aqui quarta-feira, no culto de oração, quarta-feira passada. Eu estava com um organismo intoxicado de remédio errado que o médico me encaminhou. E fui em vários médicos, vários. E nenhum deles pôde me dar o remédio certo. Irmão, o Josué está ali, me ajudou também. Porque tem coisa que Deus não permite que o médico atue para ele atuar. E aí eu cada dia pior. Ao ponto que eu vinha no púlpito pregar, minhas pernas bambas que eu quase caía. Mas aí, quarta-feira, eu ajoelhei ali. Tão triste, tão angustiado. Que Deus falou lá no meu coração, isso é demônio no estado físico. Toda doença é um demônio. Repreenda isto. Eu falei com o fundo da minha alma, Deus, tira esse demônio de mim. Uma coisa que eu gosto demais é fazer esteira, todo dia de manhã, fazer 40 minutos na esteira. Eu fazia já uns 4 meses que não podia fazer, minhas pernas moles. Mas eu falei do fundo da alma. Não é gritando que Deus vai te ouvir. Embora Deus tenha suas variedades. Às vezes Ele te ouve gritando também. Mas eu falei do fundo da minha. Deus, tira esse demônio que está me matando. Aí desenvolveu diabetes, desenvolveu um punhado de coisas. Quando seu imunológico cai, desenvolve tantas doenças. Eu disse, Senhor, eu estou morrendo, Jesus. E é o demônio que está me matando. Tira isso de mim. Quando eu falei isso com tanta fé, eu senti como uma mão veio em mim e foi tirando. Aleluia. Glória a Deus. Quinta-feira, cedinho, já levantei com vontade de andar na esteira. Já andei 40 minutos e senti tão bem. A adrenalina voltou, senti tão bem. E com a prateleira cheia de remédio, mas cada vez que tomava, não melhorava nada. E desde quinta-feira eu estou fazendo esteira e estou bem. Hoje mesmo eu levantei 5 horas da manhã, já fiz 40 minutos de esteira. E estou aqui pronto para pegar o irmão Magno, o irmão Recife, né? Graças a Deus. Jesus cura, gente. Mas por que eu disse isso? Por que eu disse isso, meu testemunho?
É porque isso é uma coisa individual. Por mais que o pastor te unja, derrama uma lata de azeite na sua cabeça, mas se você não crer, não despertar de dentro para fora, para pedir com fé, não adianta nada, você vai ficar todo melado de azeite e vai embora doente. Mas quando parte esse desespero da sua alma, e você é revelado que aquilo é um demônio, ele sai. Demônio sai pela palavra de fé. De fé, a palavra, a voz da fé espanta demônios. A voz da fé espanta demônios. Toda doença é um demônio. Você não precisa estar adulando, que até então eu estava adulando. Eu, não, isso aqui é doença, é doença. Quando Deus me despertou, ajoelhado aqui quarta-feira, Deus falou dentro da minha alma, isso é um demônio, manda isso embora. Aí eu chamei pelo nome, disse, demônio, sai de mim. Demônio no estado físico, é uma doença. Demônio, na sua alma está curada, mas na sua carne você pode ter demônio no estado físico, que é uma doença. Sai de mim no nome de Jesus. Eu senti uma mão tirando aquilo. Deus nos liberta, irmão. Deus é bom. Deus é bom. Creia em Deus. Oh, como Deus é maravilhoso. Aí você diz, eu estava assistindo ontem um filme na internet, abri a internet, lá saiu um filme lá chamado Zé Crente. Você já assistiu esse filme, né? Zé Crente. Aí ele estava evangelizando um crente fraco na fé. Aí o crente disse para ele assim, eu estou fraco na fé porque vou na igreja, toda a vida é a mesma coisa que a gente ouve, mesma palestra, o pastor prega a mesma coisa. Aí o Zé Crente com sabedoria falou para ele, escuta, o que o pastor prega todo dia a mesma coisa? Fala para mim alguma das coisas que ele prega a mesma coisa todo dia. Ele disse, não lembro. Aí o Zé Crente falou, então o pastor tem que falar mais desse assunto para você lembrar, está falando pouco. Você não lembra? Se estivesse falando demais, você lembrava, guardava, gravava. Tem que falar mais para você lembrar. Aí me veio essa frase, eu escrevi ela aqui nesse papel. O advogado trabalha todo o tempo em cima da doutrina do direito, da lei do direito, que está registrado no livro da Constituição. Às vezes ele repete aquilo sempre, às vezes todos os dias que ele vai defender uma causa, os mesmos artigos, os mesmos parágrafos, e o advogado não cansa daqueles artigos registrados na Constituição que ele usa para defender seu cliente. Ele trabalha em cima daqueles mesmos artigos enquanto ele vive, até fica velhinho. Ele trabalha dia e noite em cima daqueles artigos registrados na Constituição. E ele não cansa, todo dia, dia e noite e dia, ele vai rezar segundo a doutrina do direito que ele aprendeu na faculdade. Ele não cansa desses artigos, se ele é um advogado vocacionado. Todo dia eu estava vendo um juiz mais velho lá, o decano do Supremo Tribunal Federal, ele fala a Constituição decorado. O menino esteve lá, ele está fazendo advocacia, ele esteve lá essa semana, assistindo lá um julgamento, e ele confirmou para mim, vendo o decano lá, o juiz mais antigo da corte, ele repreende os outros juízes, como está escrito na Constituição. Ele disse, você está errado, a Constituição diz é assim, assim, assim. Você vai abrir a Constituição e fala justamente o que ele falou mesmo. Ele decorou tanto, trabalhou como advogado muitos anos, e agora como juiz muitos anos, decorou e trabalha dia e noite em cima daquilo, lê, relê, porque quanto mais decora, mais ele tem argumento para defender seu cliente, para julgar os casos. Aí eu disse comigo mesmo, escuta, pensando lá no filme que eu assisti, do crente falando para o Zé Crente, que deixou de ser crente, que ia na igreja todo dia, é o mesmo assunto que o pastor falava, cansou dos mesmos assuntos. Eu disse, como é que o advogado não cansa da lei? Todo dia, se ele for defender casos iguais, ele vai usar a mesma Constituição, os mesmos parágrafos, os mesmos artigos da Constituição. Ele não cansa de citar o mesmo artigo diante da Corte Suprema, onde ele for advogar a causa. Não cansa. O juiz não cansa dos artigos da Constituição.
Ele não cansa, ele é um advogado, ele é um juiz, trabalha dentro dessa doutrina do direito. Eu disse, assim é o cristão, trabalha todo o tempo na sua vida em cima da doutrina cristã registrada na Bíblia, repetindo sempre os mesmos versículos, os mesmos parágrafos, e ele não se cansa deles, pois isto lhe dá segurança. O advogado cansa da doutrina do direito? Não cansa. Pelo contrário, quanto mais ele trabalha, lê aquilo, mais perfeito ele desenvolve sua profissão. Por que o cristão tem que cansar do culto? Todo dia é Bíblia, Bíblia, é versículo tal, capital, Bíblia, mensagem. Eu cansei disso, cansei. Ué, você não está trabalhando dentro da doutrina da salvação? O advogado não cansa da doutrina do direito. O engenheiro não cansa na doutrina da matemática, que promove a engenharia. O físico trabalha na lei da física e não cansa, porque aquilo faz dele um bom físico, faz dele um bom engenheiro, faz dele um bom advogado. O doutor não cansa em estudar anatomia, porque faz dele um bom médico. Nós vamos cansar de estudar a Bíblia? A Bíblia faz de nós bons cidadãos celestiais. Não na igreja, não, eu cansei, pastor, todo dia fala Bíblia, fala às vezes as mesmas coisas. Paulo disse, não vos canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. O Espírito Santo em Paulo não cansou, e eu vou cansar? É segurança para mim. O advogado não cansa de ler a doutrina do direito, que é a Constituição. O cristão vai cansar de ler a doutrina da Bíblia, que é nossa Constituição espiritual? Eu estou falando isso porque eu vi lá o crente dizendo para o Zé Crente lá que cansou dos cultos, que o pastor fala a mesma coisa. Falei, esse camarada está falando uma coisa certa. O Zé Crente repreendendo ele. Esse Zé Crente aí está falando uma coisa certa, repreendendo o outro. Repreenda, está lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 12. Não vos canse de ler, o enfado é da carne. Eclesiastes 12, 12. O enfado é da carne. Não vos canse de ler a Bíblia, ler a mensagem, ler a palavra. O enfado é a carne enfada. A carne é um espinho que nós temos na nossa alma. Enfadei de ser crente. Mas ser mundano você não enfada não. Beber cachaça você não enfada não. Fumar droga você não enfada não. Fumar você não enfada. Enfada de ser crente. Isso é coisa da carne. A carne é um espinho que você vai carregar na sua vida até a sepultura. É o embrião. Mas agora cabe a você decidir a quem você vai alimentar mais, a sua carne ou a sua alma, o homem de dentro ou o homem de fora. Você decida. Vamos terminar o culto com essa frase. Você decida. Vira para o seu irmão e diga para ele, você decida. Vira para o seu irmão e diga, você decida. Você decida a quem vai servir, se é o homem de dentro ou se é o homem de fora. Você decida. Você decida a quem você vai se curvar. A quem você vai se curvar. Irmão Samuel, vem cá orar, vem. Irmão Samuel, vem cá orar. O senhor perdoou o irmão Magno, não perdoou? O Magno chamou de irmão Ceilândia, você perdoou ele, né? Amém. Irmão Magno é custoso mesmo, mas aí você perdoa nele, fica tudo certo. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos alegrar no Senhor. Aleluia. Vamos dizer glória a Deus. Isso te ajudou, minha irmã? Isso te ajudou, irmãos? Nós viemos à igreja para sermos ajudados por Deus. E são degraus, cada culto é um degrau que nos faz subir. Que Deus nos ajude a galgar esses degraus da fé com humildade. Se você não for humilde, você não aceita isso. É de ser bobagem do pastor. Não, isso é ensinamento do Espírito Santo. Todos nós precisamos ser instruídos na instrução espiritual, senão você não progride.
Vamos orar com humildade e agradecer a Deus por esse culto. Não foi programado por mim, mas foi programado por Deus. Essa escola dominical de hoje, 12/11/2017, ser assim. Por que foi assim? Por causa de mim. Você pode dizer isso? Por causa de mim. Por causa de mim. Foi Deus me amou e me falou isso nesta manhã. Você foi ajudado, ajudada? Vamos orar, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Ó Deus, o Senhor nos amou. Jesus. O Senhor nos trouxe, ó Pai, para a tua casa nesta manhã. Ajude-nos. Ainda cedinho, ó Deus, quando levantamos de nossas camas, nós decidimos, Pai, vir para ser ajudado pelo Senhor. Ó Deus, e nós encontramos a tua misericórdia sobre cada um de nós, a todo dia. Pai, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, pela saúde, te agradecemos, Deus, pelos nossos irmãos, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelo nosso pastor, pela família do nosso pastor. Ó Deus, isto tudo é porque o Senhor está preocupado com as nossas almas, Senhor. É por isso que o Senhor tem dado a nós, cada culto, palavra que tem resgatado pessoas, que tem tirado da sepultura, que tem nos tirado do engano. Ó Deus, nós te agradecemos por isto, Senhor. Nós não enjoamos de ouvir a tua voz, nós não enjoamos, Pai, de ouvir a tua palavra, porque isto é segurança para as nossas almas, Senhor. Nós queremos aprender cada dia. Ó Deus, ajuda nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, que são tantas. Ó Senhor, muito obrigado por esses ensinamentos. Enquanto, Senhor, nós der vazão para isto, enquanto o nosso coração estiver aberto para isto, será difícil para Satanás nos vencer, será difícil Satanás nos derrotar, porque a tua palavra é maior, o teu ensinamento é maior, Pai. Que possamos valorizar isto, que possamos ser gratos a isto, Senhor, receber isto gostoso em nossa alma, a cada culto, Senhor, que nós vier. Continua, Senhor, com a tua mão de misericórdia sobre cada um de nós, sobre nosso pastor, sobre esta igreja. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Amém, irmãos. Amém quer dizer assim seja. Senhor Jesus, eu sou um dependente de Deus. A pessoa, quando se vicia na droga, diz: eu sou um dependente de droga. Mas quando você vicia na palavra, ensine sua alma a viciar em Deus. Não vicie na cachaça, não. Não vicie no cigarro, não. Não vicie, não seja um dependente. Vício quer dizer dependência. Não seja um dependente de droga, não. Seja um dependente de Deus, viciado em Deus. Diga: eu sou dependente de Ti. Aleluia. Não seja dependente das coisas naturais. A moça vai ficando velha e diz: sou dependente do sexo, por isso que eu vou casar. Se não casar, vou fugir com esse homem para ter sexo. Me perdoe, mas isso é o que mais acontece na mente das jovens, dos rapazes. Não, você não é dependente de sexo.
Paulo viveu o tempo todo e nunca casou, mostrando que nós podemos viver sem isto. Mas ele não deu conta de viver sem Jesus. Ele era um fariseu, mas no caminho de Damasco ele entendeu que ele precisava era de Jesus. Seja um dependente de Jesus. Não deixa o diabo pôr na sua cabeça que você depende de outras coisas. É de droga, de cachaça, de tabagismo. Não. Você depende da palavra, desses ensinamentos. Você depende dos cultos. Bem-aventurada a irmã que deixa em casa seu marido, seus filhos e vem para a igreja de ônibus ou de a pé. Deus te recompensará. Ah, eu não vou porque meu marido não vai. Vem de ônibus. São Mateus 25, 2 estarão numa cama, um será levado, outro deixado. O que é que você tem que depender do outro? Seja um dependente de Jesus, que aí vai cumprir aquele quadro que está lá na entrada. Se Deus está no seu coração, você quase não aguenta esperar a hora que estas portas se abrem para você entrar e ter companheirismo com Ele. Você não aguenta ficar em casa. O marido disse: ô mulher, eu estou com uma dor nas costas, estou com uma dor no pé. Fiquei com as suas dores, eu estou indo para a igreja. Lá eu receberei a cura de minhas dores. Amém? Ame mais isto. Tome este remédio, o remédio da alma. E por que não dizer o remédio também do físico? Cura divina. Abrace um ao outro. Irmão Valdinei, cante o hino que a irmã Selmi agora aqui. Depois que o irmão cantar o dele, vocês cantam de vocês. Bem ungido, bem bonito, como vocês sempre cantam. Deus os abençoe. 4:30 da tarde o trabalho de companheirismo. 1:30 com os adolescentes aqui em cima. 4:30 companheirismo. E 6 horas o culto oficial da noite. Deus os leve em paz para casa. Deus os guarde pelo seu poder. Vocês tragam essa mensagem à noite. Se Deus quiser, nós lê ela. Se não quiser, você leva de volta e domingo nós lê de novo, né? Se Deus quiser. Deus abençoe. De meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, oh lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, ali, ali. A cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo ir morar ali, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, moradas de meu Deus. De meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só esplendor. Céu, onde vivem os anjos, querubins e
e arcanjos e os serafins, serafins, serafins. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo ir morar ali, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, moradas de meu Deus, nas mansões celestes, morada de meu Deus. porção dobrada do teu Espírito. Vem, Santo Espírito, me renovar, dá-me tua graça, vem me ajudar e enche de poder a minha vida. Contigo ao teu lado, quero sempre estar e enche de poder a minha vida, pra sempre ao teu lado, quero sempre estar. Desce teu Espírito de amor, e onde quer que eu for, me guia com tua mão, e a tua voz eu ouvirei, falar do teu poder, e a te louvarei. Me renovar, dá-me tua graça, vem me ajudar e enche de poder a minha vida, pra sempre ao teu lado, quero sempre estar e enche de poder a minha vida, pra sempre